Será que autoconhecimento é só uma fase? Olá, uma bonita, meu nome é Mona Lisa Barcelos, sejam muito bem-vindos ao meu canal, As Cartas para Mim. Abra essa carta comigo. Hoje estou num lugar lindo, né? Balneário Camboriú, Barra Sul. E hoje a gente vai falar sobre autoconhecimento, o quanto que isso é importante para nos guiar, para nos conhecer. E hoje eu trouxe aqui uma carta que eu escrevi, eu não sei quando, foi uma dos escritos assim que eu peguei quando eu fui para casa da minha mãe, então eu deixei algumas coisas lá e quando eu fui, uma das primeiras coisas que eu peguei foi esses escritos aqui. E vou ler para vocês agora. Vamos ver. A busca por nós mesmos nunca acabará. Testar limites é uma das formas de nos encontrarmos. A vida é só sobre a gente, o que somos, o que procuramos, objetivos. Qual o meu papel no mundo? Quais são os meus talentos, minhas falhas, meus valores? Quem eu quero ao meu lado? O que é felicidade e o amor para mim? Onde eu quero chegar? O que eu mereço? Quem me merece? Minhas sombras, o que eu aceito, o que eu não quero? Qual é o meu sonho? Até onde eu posso e quero chegar? Qual é o meu limite? Qual a minha capacidade de resiliência? Como eu me expresso? Qual o meu potencial? O que eu amo? O que eu não abro mão? Quais são minhas certezas? Aonde dói? O que eu almejo? O que me faz perder o sono? O que não me faz desistir? O que eu vejo? Como eu vejo o mundo? O que eu vim fazer aqui? Por que eu estou aqui? Muitas perguntas, né? A fé é a força do universo, é o sentimento mais poderoso. Fé que os nossos sonhos são seus e se ninguém os vê, não é porque eles não são realizáveis. Só eu vejo, só eu posso fazê-lo. Eu sou a única e meu sonho também. Só eu posso realizá-los. Não se engane que não é só porque é tudo sobre você que isso significa egoísmo. Quando entendemos que nos encontramos através do outro, é paradoxal, é estranho, mas é verdade. Como testaremos nosso limite, nossas falhas, se o outro não nos provoca, não nos agride, não fisicamente, é claro, mas com atitudes que consideramos impróprias? Como saberíamos outros modos de pensar, outras realidades, se não vivenciarmos isso através do outro? Quando olhamos para o outro e entendemos isso, opa, quando olhamos para o outro e entendemos alguns, na verdade, a maioria superficialmente, mas alguns profundamente, e os amamos, o entendemos, o aceitamos, você está aceitando parte de você. Você vê o outro em você, como um espelho. Nós crescemos e nos encontramos através do outro. Ajudar o outro é se ajudar. É entender que ajudando o outro te torna mais útil para o mundo, te torna mais aberto, te torna mais amoroso. Abdicar por alguns minutos da sua dor para cuidar da dor do outro te faz mais humano, te dá outras perspectivas. Olhar o outro para o mundo, outro olhar para o mundo e, consequentemente, para você. Se entender profundamente te tira do conforto, te tira do ódio pelo mundo, te tira de uma visão egoísta. Tudo se torna mais amplo e menos sério. Se entender é passar pelas sombras e não se assustar. É passar pelos medos e entender que eles não te impedem mais. É confiar que absolutamente tudo passa. É ser mais amoroso consigo mesmo e que acaba quando a gente entende que o mundo e eu somos um só e ele é infinito. É, galera, aqui eu nem lembro como que eu estava, mas
bem interessante. E a gente viver é isso, né? É a gente, quando a gente geralmente se apaixona pelo outro, seja no sentido romântico ou não, a gente tá, na verdade, olhando para os nossos valores através do outro, né? Então, se, por exemplo, eu sou muito ética e eu admiro alguém, geralmente essa pessoa é muito ética também. Então, eu admiro um valor meu, só que isso se refletindo em outra pessoa. Isso é muito importante a gente entender nossas sombras também, né? Ontem eu estava vendo um vídeo bem interessante que fala que muitas pessoas querem uma pessoa que tenha maturidade emocional, mas na verdade poucas pessoas sabem lidar, né? E por quê? O que ele aborda nesse vídeo? É que quando você tá com uma pessoa emocionalmente estável, emocionalmente madura, aquela pessoa não é que ela vai te apontar os seus defeitos, mas ela vai te cutucar. Porque assim, ela vai falar tipo assim, ai, por que você tá fugindo dessa conversa? Por que você tá se desviando do assunto, de um assunto tão importante que a gente precisa tratar? Não é uma questão de pressão, né? Mas é uma questão que isso vai trazer ali as suas sombras para fora, né? Você vai borbulhar ali, as suas sombras vai vir para a superfície. E essa pessoa, entendendo isso, sabe aquelas partes que às vezes você está querendo manipular a pessoa? Uma pessoa que tem uma maturidade emocional, ela vai captar isso em você, entende? Que você está tentando manipular ali. Não é manipular no jeito ruim, tá, gente? São nossas sombras, é normal, não é, né, aquela coisa de manipular o sistema, blá blá blá, não. Falando aqui das coisas da vida mesmo, né? Assim, da gente querer às vezes manipular as pequenas coisas, de às vezes fazer um drama que não tem necessidade, entende? São essas coisas assim. Então, aquela pessoa vai entender que você está tentando manipular alguma coisa e aí ela vai te mostrar isso, né, da melhor forma possível. Ela não vai se deixar levar ali pela sua manipulação, pela sua, entende? Então, quando a gente bate de frente com isso, às vezes, nossa, talvez eu não esteja tão madura quanto eu imaginei, né? E é interessante a gente ver isso no outro, né? Eu acho que quando a gente se relaciona romanticamente, todas as coisas que a gente acha que tá tudo bem, que não, isso passou, aí vem à tona tudo aquilo que você achou que já tinha superado ou aquilo que você já tinha entendido. E aí quando você se depara praticamente consigo mesmo ali naquela relação, entendendo que talvez aquilo não estava tão bem quanto você imaginava, aí entra a parte do se conhecer, né? O que eu vou fazer com essa informação? O que eu vou fazer comigo entendendo que eu não estou tão alinhada assim quanto eu imaginei, sabe? E ter essa paciência consigo, né? Eu tô aprendendo a ter paciência comigo, com os meus processos, com as minhas emoções. É como assim, eu sempre penso assim, imagina, às vezes a gente não tem tanta empatia pela gente, mas quando a gente praticamente se vê como uma terceira pessoa, como uma segunda pessoa, eu acho que fica mais fácil. Vou dar um exemplo. Às vezes a gente comete aquele erro bobo ali, e ao invés da gente ficar se julgando, nossa, que burra que você é, isso você falando consigo mesmo, tá? Que burra que você é, passar por isso de novo, você já passou por isso. Olha o jeito que a pessoa tá te tratando, que não sei. Ao invés de você ficar blá 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 de um jeito ruim na sua cabeça,
pensa assim, ó. Como você falaria? Tem uma pessoa te contando exatamente o que aconteceu. Você sabe o que aconteceu porque é você que estava ali. Tem uma pessoa contando exatamente o que aconteceu. Você falaria desse jeito para essa pessoa? Você falaria desse jeito para sua melhor amiga? Então é uma coisa que a gente tem que, sabe, ter a sensibilidade. Porque, igual eu sempre falo, a gente está com a gente mesmo o tempo todo. A gente sabe dos nossos defeitos. De cor e salteado, de trás para frente, do avesso, a gente sabe de tudo de nós, né? Agora, outra pessoa, por exemplo, o seu cônjuge, a sua melhor amiga, seu irmão, sua mãe, seu pai, você não está o tempo todo com eles, vendo cada minúsculo erro que eles cometem. Agora, com você, você tá. Por isso que eu acho que às vezes a gente se julga tanto. Porque a gente sabe exatamente o que a gente fez, a gente sabe exatamente onde a gente errou. E às vezes é um erro tão bobo assim, né? Que a gente nem tem coragem de contar para nossa melhor amiga, nem para a gente dar risada. Então é isso, sabe? É isso, são essas pequenas coisas que, ao invés da gente se julgar, se massacrar, se. Nossa, meu Deus, de novo, esse mesmo. Tenha paciência com você, com o seu processo, com a sua identidade, sabe? Porque é assim, errando, gente. Nossa, olha, é cada coisa que eu já fiz, que eu já pensei, que eu já vivi, que eu já, sabe? E quando a gente tem, quanto mais a gente, eu sempre falo, né? Que se eu tô errando, se a gente tá errando, nossa, tá errando, nossa, errei de novo. O que que isso significa? Que a gente tá tentando, a gente tá ali no campo de batalha, a gente não tá lá de boa lá. Ah, não, eu aprendi isso daqui, eu vi lá um vídeo de como ser melhor todos os dias, eu entendi e agora eu tô aqui de boa. Não, você tá tentando, você tá fazendo, você tá conversando com as pessoas, você tá errando, você tá sendo você está sendo a sua própria cobaia ali da vida, sabe? Você não tá ali no campo de batalha e tipo, foda-se todo mundo. Não. E quando a gente entende isso, que se a gente tá errando é porque a gente tá tentando, isso tira um peso assim do seu coração, dos seus ombros. Porque, porra, eu tô tentando, velho. Uma hora vai dar certo o que eu quero, uma hora isso daqui tudo vai acabar. Por que eu não tô vivendo o meu melhor? Por que eu não tô, sabe? Por que eu tô me massacrando por uma coisa que acontece de toda hora com todo mundo? Por que eu tô me julgando tanto se a pessoa mais importante da minha vida sou eu? Entende? Então, quando você tá vendo os seus defeitos, aonde você está errando, veja isso como uma bênção, sabe? Nossa, quando eu já percebi isso em mim. É como se você tem um vídeo aqui no canal que fala como você parar de se identificar com a sua história. Se você se interessou, vai lá, mas eu vou falar aqui mais ou menos qual que é a ideia do vídeo. É justamente isso, é você ver a sua história como alguém de fora. E aí, quando você vê a sua história como alguém de fora, e às vezes vai até lá no espelho e conta a sua história como se você acabou de conhecer alguém, profundamente, assim, nossa, você se sentiu extremamente à vontade com a pessoa. Conta a sua história em voz alta, seja de frente pro espelho, igual uma louca mesmo. Foda-se, ninguém tá te vendo, ninguém vai, confia em mim. Você vai lá e vai conversar. Nossa, aconteceu, por exemplo, às vezes num jeito para falar da sua vida amorosa, ou da sua vida profissional, ou da sua vida no geral. Então, nossa, eu fui para São José do Rio Preto com 17 anos,
com 19 eu comecei a morar sozinha, e assim, assado. E com 19 anos eu guardei dinheiro, comprei minha geladeira, e assim, e blá, blá, blá. E fala, e fala, e fala, e fala, e fala, até você cansar. Fica ali, ó, meia hora, uma hora, falando, 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 falando. E aí, a hora que você parar, a hora que você... Nossa, caralho! Isso é uma história muito boa. Olha o tanto de coisa que eu passei. Olha o tanto de gente, filha da puta, que passou na minha vida e eu tô aqui. Olha o tanto de coisa que eu superei. E eu achando que esse problema que eu tô vivendo agora eu não vou superar. Meu Deus, lá em, sei lá, 2018 eu tava assim, assado. E, sabe? Algumas coisas vão começar a cair a ficha. Nossa, você vai começando a se enxergar de outra forma. Nossa, eu nunca tinha parado para pensar o tanto de coisa que eu já passei, o tanto de batalha que eu já venci, o tanto de... Nossa, então você vai começando a, sabe? Faça isso. Faça isso, como se, igual eu disse, como se você estivesse realmente contando a sua vida para outra pessoa, assim, ó. E fala, e fala, e fala. Confia em mim, gente. É muito bom. Porque aí você vai começar a se admirar. Nossa, caramba. Confia em mim, tá? E aí, depois desse exercício, você vai começar a se ver de outra forma. E entendendo os ciclos que você... Porque eu já saí de vários ciclos, vários, que eu tava entendendo, nossa, eu tô... tá acontecendo a mesma coisa, só tá mudando os rostos das pessoas, uma coisa aqui, outra ali, mas eu tô no mesmo ciclo. O que eu vou fazer com isso? Aí você para, reflete, entende? Então essa consciência, você parar de se identificar com a sua própria história e entender que os seus pensamentos não é você e que a sua vida e a sua consciência é muito mais importante que tudo isso daqui, ó. É muito mais importante. É muito mais importante você ter a consciência de quem você é muito mais importante você saber o que vai fazer, ter a consciência de quem você é e como que você vai se portar sendo você, do que tudo isso. Vou te dar um exemplo. Você está num emprego que você não gosta. Você está ali, por causa do dinheiro. E o que você vai fazer com isso? Poxa, eu não gosto de, sei lá, dessas matemáticas aqui. Eu gosto de pintar, sei lá. E o que você vai fazer com isso? Gente, não tem como você mudar a sua vida. Não, não gosto muito dessa palavra sacrificar, mas você fazendo outras coisas daquelas usuais que você faz. Tem uma frase, agora eu não vou lembrar de quem que é, não tem como você sair de um problema da consciência. Você precisa de mudar de consciência para você porra, como é que é a frase? Não tem como você resolver aquele problema com a mesma consciência que você criou. Isso. Não tem como você sair de um problema com a mesma consciência que você criou. Ou seja, você precisa de dar fazer um degrauzinho acima para você resolver aquele problema que você criou naquele degrauzinho de baixo. Entende? Então não tem como você pensar assim, nossa, eu tô aqui nesse ciclo repetitivo
como essas mesmas pessoas, só tá mudando o rosto. O que eu vou fazer? Primeiro eu vou entrar para dentro de mim, entender quais são os meus valores, o que eu tô acreditando sobre mim mesma. Não tem, eu sempre vou dizer essa frase em todos os vídeos. Você precisa. Eu esqueci a frase. Meu Deus, que loucura! Ah, o que está impedindo você de ter o que você quer é a historinha que você está contando para si mesmo com as mesmas desculpas de sempre. Então, assim, você, com a sua consciência, com a sua. Com o que você tem hoje, o que você pode fazer para melhorar, sabe? Então, poxa, eu tenho uma. Eu entendi aqui aonde que eu tô errando. Então, da próxima vez, você não vai errar, entendeu? Você vai parar de reagir diante das coisas. Isso é uma das grandes coisas. Quando a gente sai do modo sobrevivência, as coisas já começam a melhorar. Por quê? Porque você para de reagir a tudo que te acontece. Nossa, alguém foi mal educado comigo. Aí eu vou reagir, vou esbravejar, vou. Não. Eu vou, nossa, essa pessoa tá precisando de ajuda, né? Porque ela ser mal educada desse jeito aqui do nada comigo, ela deve estar precisando de ajuda, né? Então você não vai. Claro, né? Tem gente que precisa dar uns creu, mas assim, você não vai, sabe, tipo, dente por dente, olho por olho. Não é assim, sabe? Você vai entender, nossa, essa pessoa não tá bem hoje, deixa pra lá, né? Não vou mexer com ela não, que ela não tá bem hoje. Entende? Então, quando você para ali de estar naquele ciclo, quando você para de ficar. Uma das grandes coisas também é parar de ser vítima, né? Nossa, coitadinha de mim. Ai, porque meu pai me abandonou. Nossa, que coisa. Nossa, que tristeza. Nossa, coitadinha de mim. Como eu sou vítima. Como eu sou. Para, gente. Para com essa palhaçada. Para. Sabe? Para. Você acha que as grandes pessoas são vítimas do mundo, da vida? Não são. Para você começar a realmente mudar, a realmente se conhecer, você tem que sair dessa história de vítima. Falar assim, não, porra, eu tenho autorresponsabilidade. Isso é uma das primeiras coisas que a gente tem que adquirir na vida. Autorresponsabilidade. Entender assim, tá? Por exemplo, se eu tô aqui no meio da praia, numa quinta-feira, 2 horas da tarde, quais são as consequências para mim? Se, nossa, eu não tô afim de trabalhar hoje. Se eu não for, quais são as consequências para mim? Autorresponsabilidade. Eu tenho que entender que o que eu faço, principalmente com o que faz comigo, é minha responsabilidade. Tá, meu pai me abandonou, um exemplo. Meu pai me abandonou. E o que eu vou fazer com isso? Eu vou lá atrás dele xingar ele? Eu vou lá pedir por amor? Eu vou lá, sei lá o que, sei lá o que? Não. O que eu posso fazer com isso? Eu posso entender dentro de mim que, tá, eu às vezes não tenho nada a ver com isso, ele era uma pessoa imatura, então eu sei que às vezes é difícil a gente ver nessa perspectiva de, ai, eu vou ser empático com ele agora. Não, não é sobre isso. É sobre assim, ó, você entender que não é culpa sua o que aconteceu, entende? Mas é a sua responsabilidade você saber o que fazer com isso, entende? É bem sutil, mas é importante. O que eu vou fazer com essa informação do que fizeram comigo? Nossa, tipo assim, eu não escolhi estar nesse lugar de ser abandonada pelo meu pai.
Mas o que eu vou fazer com isso? Eu vou me dar amor, eu vou me respeitar como pessoa, eu vou me sentir amada, seja pela minha mãe, pela minha rede de apoio, eu sei que há buracos, né, que não são preenchíveis, que não são substituíveis. Mas o que a gente vai fazer com isso? Entende? Então, o que eu vou fazer com isso? Eu vou entrar numa terapia, vou conversar sobre o que eu posso fazer. Nossa, eu tô me sentindo muito, é, tipo, não tô me sentindo amada. Tá, o que você vai fazer com isso? Você vai, sei lá, vai abrir um vinho. Nossa, eu tô tão feliz aqui abrindo um vinho, eu tô me sentindo tão importante aqui, tomando um vinho comigo mesma, com meu amigo. Vai fazer uma pipoca, vai, sabe? Então se dê esse amor que outras pessoas não enxergaram em você. Se dê esse amor. Veja amor em outras coisas, em outras pessoas. Entende? Então, às vezes, não é a pessoa, é aquele sentimento que você sente falta. Não é assim, nossa, se o seu pai chegasse hoje, nesse mesmo exemplo, chegasse hoje e falava assim, nossa filha, eu te amo. Que diferença que ia fazer na sua vida? Olha o buraco emocional que ele já deixou, entende? Então não é isso, não é sobre isso, é sobre o sentimento de se sentir amado, de se sentir valorizado, de se sentir validado de alguma forma no mundo. Então se dê isso, se valide. Nossa, sou foda pra caralho no que eu faço, na minha profissão. Pronto. Sabe? Então há outras formas de você se sentir validado e amado pelo mundo, né? E perdoe essa pessoa, perdoe essa situação, perdoe o que tiver que ser perdoado. Por quê? Porque quando você guarda isso dentro de você por muito tempo, essa mágoa, essa água que vai ficar aí dentro de você vai apodrecer, né? Mágoa, má água. Então você bloqueia aí aquele fluxo de, às vezes, por exemplo, tinha uma pessoa maravilhosa para entrar na sua vida, só que você fica com essa água podre dentro de você. Você tem que deixar fluir, chora, esperneia, dá uns gritos, sabe? Dança e pronto, sabe? Olha quanta coisa boa você está deixando de viver, de fazer por causa de alguém que não te viu. Se veja, entendeu? Se dê esse amor. Há tantas formas da gente se amar, gente. Vai fazer uma coisa que você gosta, vai andar de bicicleta, vai ver o mar, vai marca uma viagem internacional com a sua melhor amiga, sabe? Gente, sabe? Muda as lentes do da sua visão, entendeu? Não fique, nossa, coitadinha de mim. Não fica nessa vibe. Vai pra vibe assim, nossa, eu vou me valorizar. Eu vou ser a minha melhor versão. Eu vou me conhecer, eu vou entender onde que eu tô me bloqueando, eu vou entender o que fizeram comigo e vou mudar isso. Minha autorresponsabilidade. Fechou? Então, recado dado. Se você está gostando aqui do conteúdo do meu canal, se inscreva, comenta, compartilha com quem você acha que não está se valorizando muito, que precisa de ouvir. Eu sei que às vezes não é muito gostoso de ouvir. Eu acho que praticamente todos os vídeos aqui desse canal é dois pés no peito. E é uma dos objetivos. Eu geralmente não sou muito delicada, assim. Gosto dessa, sabe? Tem coisa que precisa ser dita, precisa ser feita, e vamos fazer, vamos encarar, vamos, sabe? Eu sou bem assim, vamos para cima. Não tenho nada a perder, sabe?
é só ver as coisas assim com um olhar de aprendizagem, de que eu tô aqui para me conhecer, para viver, para experienciar. E é isso, entendeu? Beijo para vocês. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever aqui no canal também, que eu tô postando sempre. E te vejo no próximo vídeo, Alma Bonita.